Olá, boa tarde, meus queridos alunos do sexto ano. Hoje nós iremos corrigir a atividade que foi passada para vocês segunda-feira, referente às páginas 115, questões 1 a 3. A primeira questão diz o seguinte: analise o seguinte trecho da Bíblia, reflita e comente sua importância para se entender a história do povo hebreu. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Está no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de 1 a 3, da Bíblia Sagrada. Então, diante desse versículo, a gente pode entender que a Bíblia é um dos documentos históricos mais importantes da humanidade, além de ser muito respeitado por várias religiões. Para os cristãos, a história dos hebreus é conhecida por meio da Bíblia. Tem o livro de Hebreus, que trata de sua origem, da importância de Moisés para a fuga do Egito em direção à terra prometida. A parte da Bíblia que aborda essa fase da história da humanidade é o Pentateuco, composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, conjunto dos livros integrantes do Antigo Testamento, que a gente conhece como os 5 livros do Pentateuco. Então, a questão 2, nós temos o seguinte: os egípcios, assim como mesopotâmios, acreditavam em vários deuses, muito potentaram justificar os fenômenos da natureza. A prática politeísta era mais comum, até a formação do povo hebreu. Explique o surgimento do monoteísmo na humanidade. Assim reza: embora o Egito tenha vivido o monoteísmo com a crença ao deus Atom, o disco solar, é instituído pelo faraó Amenófis IV, foi pelo povo hebreu que esta crença foi criada e consolidada e ficou de legado para a humanidade. Então, a resposta, se você respondeu algo assim parecido, não precisa apagar a sua resposta. Estando dentro do contexto, porque o Pentateuco é de suma importância para o povo hebreu. Nele estão contidos a sua explicação para a criação do mundo, o trajeto feito pelo povo hebreu desde sua formação e as leis que regem a sociedade judaica, né? Como começa a narrar os 5 primeiros livros da Bíblia, do livro de Gênesis, começa a relatar toda a história da humanidade. Iremos corrigir agora a atividade da página 118 e 119, questões de 1 a 5. Faça uma análise da organização política hebraica. Fazer uma análise é explicar de forma bem resumida como era essa organização. Inicialmente, os hebreus como seminômades, geralmente em oásis, né, que é aqueles lugares que possuem água no deserto, num formato de clãs patriarcas, que eram agrupamentos humanos liderados por patriarcas, a quem cabia as decisões políticas, econômicas e religiões,
né, que as religiosas, que eram os patriarcas, que eram os líderes. A importância dos patriarcas para a formação política inicial dos hebreus foi decidida para sua consolidação. Avalie-os. Eram tidos como os representantes de Deus na terra e as principais responsáveis pela política e econômica. Exerciam funções de chefe militar, de sacerdote e juiz daquela época. A questão 3 nós podemos compreender da seguinte forma: a sociedade hebraica não era diferente dos demais povos da antiguidade oriental. Nesse contexto, analise a situação social dos seguintes grupos. Primeiramente, veremos as mulheres. Percebemos que elas eram secundarizadas na sociedade hebraica, ficava clara na educação que era dada às crianças e aos adolescentes, enquanto os meninos eram educados para assumir posições de destaque perante a sociedade, as mulheres eram educadas para o casamento, para serem totalmente submissas e dominadas pelos homens, pelos seus maridos. Na prática, a mulher era vista como uma posse dos homens, sem direitos, né? B. Os escravos. Os escravos, existiam dois tipos de escravos. Os hebreus, que haviam cometido crimes ou contraído dívidas que não poderiam mais pagar, e os estrangeiros, que poderiam ser exilados após a derrota de seu povo contra os hebreus. Diferentemente do que acontecia em outros povos, embora escravos, os estrangeiros podiam ter bens ou até mesmo se converter ao judaísmo e se casar. Tá? Imagine gente de outras denominações, de outros povos, pediam a guerra, voltavam a ser escravos estrangeiros e tinham mais direito do que os próprios escravos hebreus. O quarto, uma das passagens históricas mais marcantes para os hebreus foi chamado de Êxodo. O que foi esse movimento? E qual foi o seu principal objetivo? Relatado também no livro do Pentateuco, tá? O livro de Êxodo, foi um evento importante para os hebreus por volta de 1750 a.C. Os hebreus iniciaram uma imigração fugindo da escravidão no Egito, liderados por Moisés em busca da terra prometida, conhecida como Canaã. Foi nessa migração que teriam ocorrido dois fatos importantes para os hebreus: a abertura do Mar Vermelho por obra de Moisés e a revelação dada a Moisés por Deus das tábuas da lei ao Monte Sinai, que continham os 10 mandamentos. E a quinta questão e última diz o seguinte: Deus, segundo o livro do Êxodo, elegeu Moisés como líder do povo hebreu na ida para Canaã. Quem foi Moisés? Quem foi esse homem tão importante na figura bíblica e para Deus? Moisés, que se tornou líder hebreu, foi criado no Egito como príncipe, mesmo sendo um hebreu de nascimento. Sua mãe, hebraica, colocou-o numa cesta de vime e a lançou no Nilo, para salvá-lo do faraó egípcio, que ordenara que se matassem todas as crianças de sexo masculino. Resgatado pela filha do faraó, foi criado como um verdadeiro egípcio. Ao descobrir sua identidade, Moisés liderou os hebreus no êxodo para chegarem a Canaã, mas morreu no percurso. Finalizamos essa aula com esse pensamento: a vida não é para ser entendida, apenas vivida. E dela devemos aproveitar cada dia ao máximo, pois não sabemos qual desses dias
será o último, tá? Então vamos viver como se amanhã não houvesse. Vamos fazer todas as coisas boas, positivas, tá? Vamos transmitir bondade, amor, gratidão e respeito com os outros. Até a próxima aula. Se cuidem e fiquem em casa.